Olá, queridos amigos, sejam todos muito bem-vindos a esse nosso espaço virtual da casa da nossa irmã Rosa. Eu me chamo Simone Barros, sou tarefeira da casa e especialmente damos hoje boas-vindas a cada um de vocês que escolheram estar conosco aqui nesse momento, né? Nos dias de sextas-feiras, nós realizamos o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. E quem trará o estudo para nós hoje é a nossa companheira Paula Reis. Paula falará para nós sobre o capítulo 17, no item 10, que se intitula O Homem no Mundo. Mas antes de passarmos a palavra para Paula, vamos fazer a nossa leitura e a nossa prece de harmonização. A leitura de hoje está no livro Bezerra, Chico e Você. Psicografia do nosso querido Chico Xavier, ditado pelo Espírito Bezerra de Menezes, na lição que se intitula Escola. Bezerra nos diz: não nos prendamos aos conceitos e preconceitos humanos, até a luz que nos clareia a vida espiritual. Lembramo-nos de que surge um momento, no campo íntimo, em que nos cabe reconhecer no mundo não mais um celeiro de socorro e vantagens ao nosso mundo individual, mas sim a gleba matriz de nossas esperanças, a qual devemos o nosso melhor carinho. Ajudemos e sem a preocupação de sermos ajudados. Compreendamos sem exigir o alheio entendimento. Essa é a lição de Jesus a que nos cabe atender. Vamos orar, meus irmãos. Mestre amado, querido amigo, espiritualidade querida, que nos ampare e protege, que possamos, em cada lar, neste momento, instaurar a tranquilidade e a paz, para que as palavras trazidas pela nossa querida amiga Paula Reis possam render frutos em nossos corações, em nossas mentes, em nossas famílias, trazendo o exemplo do nosso Mestre amado, para que possamos, em nossas vidas, aproveitar a oportunidade que temos diariamente de fazer melhor. Portanto, pedimos nesse momento que fique conosco, nos inspirando, nos intuindo, nos amparando e protegendo. Que assim seja, graças a Deus. Passamos então a palavra, nesse momento, para a nossa querida Paula Reis. Olá, queridos amigos do Centro Espírita Irmã Rosa.
nossas saudações fraternas aos companheiros que estão nos acompanhando pelo nosso canal no YouTube e também àqueles que estão aqui nesta oportunidade presentes na nossa casa espírita, nos acompanhando pelo telão. Que possamos ter momentos de conexão juntos, que possamos assim aproveitar o estudo desta oportunidade, estudando os ensinamentos de Jesus à luz da doutrina espírita. E assim, rogamos aos bons espíritos, à espiritualidade amiga da Casa da Irmã Rosa, que envolvam a todos nós. Bom, hoje, no nosso estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos conversar sobre o item 10 do capítulo 17, que tem o título Sede Perfeitos. Esse capítulo é riquíssimo, tem mensagens assim muito belas, muito importantes para a nossa reflexão, para o nosso aprendizado, para que nós possamos compreender melhor o propósito de estarmos aqui nessa experiência na matéria, onde nós podemos chegar. Então, vamos conversar sobre esse tema que está nas instruções dos Espíritos e dentro desse capítulo, Sede Perfeitos, tem um subtítulo, O Homem no Mundo. Esse título, na verdade, essa mensagem que foi dada por um espírito protetor, como ele assina, ela também é muito interessante, assim como todos os pontos desse capítulo, porque fala da nossa relação com o mundo em que vivemos. O que se espera de nós enquanto espíritos encarnados, como que nós podemos estabelecer essa relação com o mundo em que vivemos, nos percebendo como espíritos imortais, mas sem, no entanto, nos desvencilharmos das coisas do mundo e das relações estabelecidas na nossa experiência na matéria, para que possamos aproveitar essa experiência como uma grande oportunidade para o nosso burilamento, para a nossa evolução espiritual. Então esse espírito traz essa mensagem muito rica, que passa por diversos pontos das leis morais, vai falar um pouco da lei de adoração, vai falar um pouco da lei de sociedade, e, enfim, passar por diversas questões aí do livro dos Espíritos. Então, eu tenho certeza que é um material muito rico para as nossas reflexões, que certamente não se esgotam aqui nesse estudo de hoje. Então, nós vamos pensar alguns pontos que julgamos mais importantes, que chamaram a nossa atenção, e assim vamos refletindo juntos. Então, nessa mensagem desse espírito protetor, ele já vai começar dizendo que um sentimento de piedade deve sempre animar o coração dos que se reúnem sob as vistas do Senhor e imploram a assistência dos bons espíritos. Purificai, pois, os vossos corações, diz ele. Não consintais que neles demore qualquer pensamento mundano ou fútil. Elevai o vosso espírito àqueles por quem chamais, a fim de que, encontrando em vós as necessárias disposições, possam lançar em profusão a semente que é preciso germine em vossas almas e dê frutos de caridade e justiça. Não julgueis, todavia, que exortando-vos incessantemente a prece e a evocação mental, pretendamos vivais uma vida mística, que vos conserve fora das leis da sociedade onde estáis condenados a viver. Não. Vivei com os homens da vossa época, como devem viver os homens. Sacrificai as necessidades, mesmo as frivolidades do dia, mas sacrificai com um sentimento de pureza que as possa santificar. Sois chamados a estar em contato com espíritos de naturezas diferentes, de caracteres opostos. Não choqueis a nenhum deles com quem estiverdes. Sede joviais, sede ditosos,
mas seja a vossa jovialidade a que provém de uma consciência limpa. Seja a vossa aventura a do herdeiro do céu, que conta os dias que faltam para entrar na posse de sua herança. Não consiste a virtude em assumir de severo e lúgubre aspecto, em repelirdes os prazeres que as vossas condições humanas vos permitem. Basta reporteis todos os atos da vossa vida ao Criador que vô-la deu. Basta que quando começardes ou acabardes uma obra, eleveis o pensamento a esse Criador e lhe peçais, num arroubo d'alma, ou a sua proteção para que obtenhais êxito, ou a sua bênção para ela, se a concluístes. Em tudo que vos fizerdes, remontai à fonte de todas as coisas, para que nenhuma de vossas ações deixe de ser purificada e santificada pela lembrança de Deus. A perfeição está toda, como disse o Cristo, na prática da caridade absoluta. Mas os deveres da caridade alcançam todas as posições sociais, desde o menor até o maior. Nenhuma caridade teria a praticar o homem que vivesse insolado. Unicamente no contato com seus semelhantes, nas lutas mais árduas, é que ele encontra ensejo de praticá-la. Aquele, pois, que se isola, priva-se voluntariamente do mais poderoso meio de aperfeiçoar-se, não tendo de pensar senão em si, sua vida é a de um egoísta. Não imagineis, portanto, que para viverdes em comunicação constante conosco, para viverdes sob as vistas do Senhor, seja preciso vos silicieis e cobrais de cinzas. Não, ainda uma vez vos dizemos, ditosos sede, segundo as necessidades da humanidade, mas que jamais na vossa felicidade entre um pensamento ou um ato que o possa ofender ou fazer-se vele o semblante dos que vos amam e dirigem. Deus é amor, e aqueles que amam santamente, ele os abençoa. Então é essa bela mensagem assinada por um espírito protetor em 1863. Então a primeira coisa que nos ocorre trazer aqui para a nossa reflexão está na questão 132 do Livro dos Espíritos, onde Kardec pergunta qual o objetivo da encarnação dos espíritos. Ou seja, nós, enquanto espíritos imortais que somos, fomos criados simples e ignorantes, como os espíritos nos ensinaram, porque afinal nós precisamos encarnar. Aqui não estamos falando de reencarnar, que são experiências sucessivas. Ele está perguntando tão somente por que o espírito precisa viver a experiência na matéria. E os espíritos respondem a Kardec: Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Para uns é expiação, para outros missão. Então, o que os espíritos estão dizendo aqui é que é uma necessidade. Quando ele diz que Deus impõe a encarnação, é porque isso é uma regra geral. Ou seja, todos os espíritos precisam viver a experiência na matéria, porque este é um processo que Deus, o Criador, o Pai Supremo, estabeleceu para todas as suas criaturas. É preciso viver a experiência na matéria, porque é por meio dessa experiência que vivenciamos o que eles chamam de vicissitudes da vida, que são os nossos desafios, que são as limitações impostas pela matéria ao espírito, que vamos experimentar o convívio, o contato com pessoas diferentes de nós, ainda que sejamos todos que aqui estamos espíritos vinculados ao planeta Terra, no nosso caso, um planeta ainda na condição de provas e expiações, onde ainda predomina o mal. Estamos sim
num momento de transição, né, já há algum tempo. A Terra caminha para uma mudança, mas isso demanda tempo. Não existe assim um estalar de dedos que vá virar uma chave, né? Na verdade, é um processo longo, contínuo de evolução. E por mais que estejamos nesse caminho, ainda somos espíritos nessa condição. E mesmo os espíritos estando nessa condição de estarmos vinculados à Terra, há uma diferença, uma gradação infinita entre as nossas condições morais, entre as nossas condições evolutivas. Então, temos pessoas ainda bastante vinculadas à matéria, ao mesmo tempo temos ainda espíritos que já caminharam bastante, que já estão num processo bem mais avançado. Então existe aí uma heterogeneidade muito grande de saberes, de conheceres, de condições morais, na verdade. E isso é muito rico para o nosso desenvolvimento. É por meio dessa convivência em que há, assim, uma circunstância em que um colabora com o outro, um colabora com a evolução do outro, por meio dessas oportunidades de convivência com a diversidade, com a diferença de compreensão, de culturas, enfim. Tudo isso forma esse grande caldo, vamos dizer assim, que nos proporciona tanto aprendizado, tanta oportunidade mesmo de crescimento, que afinal, é isso que nós estamos fazendo aqui. É isso que os espíritos dizem, que por isso que é tão importante, por isso que Deus impõe essa regra, essa lei, que é a necessidade da encarnação dos espíritos. Estamos aqui, então, na condição de espíritos imortais que somos, criados para a perfeição possível, né? Lembrando que perfeito mesmo, em toda a sua plenitude, só mesmo Deus, nosso Pai, o Criador de todos nós, mas somos criaturas perfectíveis, ou seja, vamos alcançando patamares evolutivos em que vamos nos tornar tanto quanto possível perfeitos, como perfeito é o nosso Pai Celestial, como disse Jesus. Então, esse é o primeiro ponto que gostaríamos assim de destacar para a gente entender o título, né? Começando pela compreensão do título, o homem no mundo. Então, por que no mundo? Porque não pertencemos ao mundo quando pensamos que somos espíritos na condição de uma experiência na matéria. Estamos aqui em uma passagem. Então, voltando ao título, né? Ao texto, destacando algumas partes. Ele vai dizer: não consintais que neles demore. Só um minuto. Voltando um pouquinho. Purificai, pois, os vossos corações. Aí agora sim. Não consintais que neles demore qualquer pensamento mundano ou fútil. Então aqui é interessante a gente pensar que a orientação que o Espírito dá, né? Não consintais que em nossos corações se demorem pensamentos mundanos ou fúteis. Percebam que ele não está dizendo aqui, não tenha pensamentos mundanos ou fúteis. Como a perceber, como a nos dizer que esses pensamentos mundanos, ou seja, pensamentos com interesses prioritários na matéria, nas nossas questões, nas nossas vicissitudes, isso faz parte. Esses nossos pensamentos vão passar pela nossa cabeça. Por mais que a gente se empenhe, que a gente se esforce, isso faz parte do nosso cotidiano. Então, o que ele está dizendo aqui, quando ele diz: elevai o vosso espírito àqueles por quem chamais. Então, ele está dizendo que numa situação de prece, por exemplo, a gente deve elevar o nosso pensamento para elevar o nosso padrão vibratório e assim a gente possa se tornar receptivo às boas vibrações dos bons espíritos. É natural que a gente entre numa casa espírita, por exemplo,
ou pode ser numa igreja, qualquer templo religioso, ou até mesmo no recanto do nosso lar, em que a gente se disponha a entrar em prece e daqui a pouco nós somos invadidos por aqueles pensamentos. O boleto que vai vencer e eu não sei como é que eu vou pagar. Aquela pessoa do meu trabalho, aquele companheiro que pegou aquela vaga que eu tenho certeza que eu mereço muito mais aquela promoção do que ele. O problema com o filho, a discussão no trânsito. Enfim, essas coisas nos invadem sem que a gente possa muitas vezes se dar conta. Às vezes a gente está ali procurando uma meditação, procurando elevar o nosso pensamento e aí vem essas questões à nossa mente, invadindo os nossos corações. O que ele está dizendo aqui é que isso é natural. A gente compreende que isso aconteça. O que ele está pedindo é que a gente possa se esforçar para que esses pensamentos não se demorem em nós, para que a gente tome as rédeas da situação e pense: não, nesse momento eu preciso elevar o meu padrão vibratório, eu preciso deixar um pouquinho de lado essas questões que fazem parte da minha vida enquanto espírito encarnado, mas eu preciso buscar essa conexão, porque afinal de contas, a minha condição é de homem no mundo, espírito encarnado no mundo, vivendo uma experiência na matéria. Então precisamos tomar essas rédeas, buscar essa conexão, não só no momento de prece. O momento de prece é a questão da adoração, que nós vamos falar daqui a pouquinho, da lei da adoração. Essa busca ao mais alto é muito importante, a gente cultivar o hábito da prece, mas nas nossas pequenas ações no dia a dia, é importante que a gente busque se conhecer bem, a gente busque compreender aquilo que é, vamos dizer, o nosso ponto fraco, as nossas vulnerabilidades, aquilo que nos desequilibra, que nos desarmoniza, e assim nós vamos mantendo essa conexão com o alto e isso vai nos ajudando nesse nosso caminhar. Então, meus amigos, é muito importante essa questão da prece, desse hábito tão salutar para as nossas vidas. E aqui também eu aproveito para fazer também uma analogia com o momento do passe. Muitos de nós buscamos na casa espírita essa oportunidade de receber o passe, que realmente é algo muito bom, né? Algo que nos faz muito bem. É também um momento de conexão, de troca fluídica com a espiritualidade amiga. Ainda mais agora, nesse momento aqui, por exemplo, na nossa casa espírita, em que nós retomamos finalmente, né, depois de 2 anos, as nossas atividades presenciais. Nós também retomamos as atividades do passe, que sempre ocorrem após a reunião pública. E qual é o motivo disso? A reunião pública, além de ser uma oportunidade de conhecermos um pouco mais as obras doutrinárias, de refletirmos sobre os ensinamentos de Jesus à luz da doutrina espírita, é já também um preparo para esse momento do passe, para aqueles que desejam tomar o passe. Então, esse é o motivo da nossa recomendação, para que a pessoa que deseja tomar o passe, de preferência, chegue cedo, venha assistir a palestra, né, que se colocando assim nessa ambiência, certamente isso vai ajudar bastante na hora do passe, dessa conexão se estabelecer, porque o passe sozinho, ele não vai fazer muita coisa, é uma troca. Jesus sempre nos ensinou, sempre nos estimulou a agirmos, a termos ação, a não sermos seres passivos simplesmente. Então, até mesmo nesse momento em que estamos recebendo um passe, é muito importante a nossa ação. Em que sentido? Nesse sentido de buscarmos essa conexão. Então, se nós chegamos da rua, muitas vezes em situação de desarmonia, passando por uma situação difícil, seja de tristeza, de preocupação, de irritação, enfim, se nós chegamos nessa condição e vamos buscar o passe na casa espírita, não é difícil da gente, né, diante de tudo que estamos conversando aqui, da gente pensar
que o nosso aproveitamento vai ser muito melhor se a gente conseguir chegar um pouco mais cedo, aproveitar essa ambiência, buscar essa harmonização ao longo de toda a palestra para assim, finalmente no momento do passe, a gente aproveitar da melhor forma. Por isso as casas espíritas, de uma maneira geral, estimulam que as pessoas cheguem mais cedo para a reunião pública. Então, é importante, né, que a gente faça esse movimento de buscar a harmonia. E aí a gente queria falar também um pouquinho sobre a lei de adoração, que é a primeira das leis morais que são colocadas ali nas obras doutrinárias, né? Então, na questão 649 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: em que consiste a adoração? E os espíritos respondem: na elevação do pensamento a Deus, deste pela adoração aproxima o homem a sua alma. Olha que importante que os espíritos estão dizendo. Então, por meio da adoração, dessa elevação de padrão vibratório, dessa busca do auxílio com o mais alto, estamos nos aproximando de Deus. E aí, na questão 658, Kardec pergunta: agrada a Deus a prece? E os espíritos respondem: a prece é sempre agradável a Deus, quando ditada pelo coração, pois para ele, a intenção é tudo. Então, de que adiantam belas palavras decoradas, lidas, ou simplesmente com uma oratória muito bonita, se aquilo não vem do coração? Na verdade, as palavras, o texto pouco importa. Importa aquilo que vem do sentimento, porque é o sentimento que vai nos conectar a Deus, que vai nos conectar aos seus mensageiros de amor, e não as palavras vazias. É muito importante a gente ter isso em mente, né? E em seguida, na questão 659, Kardec pergunta ainda: qual o caráter geral da prece? E a resposta é: a prece é um ato de adoração. Orar a Deus é pensar nele, é aproximar-se dele, é pôr-se em comunicação com ele. E então, voltando ao texto, o Espírito Protetor vai dizer assim: sois chamado a estar em contato com espíritos de naturezas diferentes, de caracteres opostos. Não choqueis a nenhum daqueles com quem estiverdes. Sede joviais, sede ditosos, mas seja a vossa jovialidade a que provém de uma consciência limpa. Então, como já dissemos no início da nossa exposição, quando estamos aqui nessa experiência na matéria, temos oportunidade de conviver com pessoas das mais diversas, pessoas que pensam como nós, pessoas que pensam completamente diferente de nós. E isso fica muito claro, normalmente, dentro das próprias famílias. Quantos de nós, eu acredito que a maioria de nós, tem experiências dentro de uma mesma família daquele irmão com quem temos uma grande afinidade, um irmão, um primo, um tio, e com aquele que nos causa algum desconforto, aquele que está sempre nos enfrentando, aquele com quem temos assim algumas rusgas. E assim, essa heterogeneidade vai nos dando oportunidade de ouvirmos mais, de exercitarmos a nossa paciência, a nossa tolerância. Então, isso faz parte dessa grande escola que é a vida, que é essa oportunidade que nós temos de estarmos encarnados aqui na Terra. E nós somos seres sociais. Isso também está estabelecido em outra das leis morais, que é a lei de sociedade. Eu vou trazer algumas questões que estão nessa parte do Livro dos Espíritos. Por exemplo, ali na questão 766, em que Kardec pergunta: a vida social está na natureza? E os espíritos respondem: certamente. Deus fez o homem para viver em sociedade. Não lhe deu inutilmente a palavra e todas as outras faculdades necessárias à vida de relação. Então, como diz no texto, aquela vida de insulamento, aquela vida isolada, muitas vezes a gente se desanima com a vida
com o desgaste da vida, né? Nas grandes cidades, por exemplo, né? Nós que hoje estamos vivendo aí mais uma guerra, então é natural que muitas vezes a gente se desanime, né? Um pouco, diante de tantas questões que assolam o mundo todo. Mas se nós nos isolarmos, conforme nos ensinam aqui os espíritos, nós estamos deixando de aproveitar plenamente essa oportunidade da convivência e também de darmos a nossa contribuição para que outras pessoas possam também aprender com a gente, por que não? Existe toda uma troca, existe toda uma solidariedade entre todas as criaturas. Nós aprendemos observando a natureza, nós aprendemos observando o comportamento dos animais, o amor incondicional que os animais, principalmente esses animais de companhia, né? Como eles são amorosos, como eles nos ensinam a amar. Então, existe toda essa solidariedade entre todas as criaturas e assim vamos também dando a nossa contribuição. Por isso é importante a gente observar essa questão da lei de sociedade. Ali também, na questão 767, Kardec pergunta, é contrário à lei da natureza o isolamento absoluto? Ou seja, a pessoa se isola completamente? E os espíritos dizem, sem dúvida, pois que por instinto os homens buscam a sociedade e todos devem concorrer para o progresso, auxiliando-se mutuamente. Olha como isso é importante. E então, voltando ao texto, ele vai dizer, Deus quer que o homem pense nele, mas não quer que só nele pense, pois que lhe impôs deveres a cumprir na terra. Quem passa todo o tempo na meditação e na contemplação, nada faz de meritório aos olhos de Deus, porque vive uma vida toda pessoal e inútil à humanidade. E Deus lhe pedirá contas do bem que não houver feito. Então, Deus espera de nós não apenas que nós não façamos mal, mas que nós façamos todo o bem que pudermos fazer. Diz ainda o texto, não consiste a virtude em assumir de severo e lúgubre aspecto, em repelirdes os prazeres que as vossas condições humanas vos permitem. Não, o espírito protetor, ele não está aqui dizendo que nós precisamos ser sérios, que nós precisamos ser sisudos, muito pelo contrário. O que ele está dizendo aqui, ele fala da jovialidade, a jovialidade no sentido de viver a vida com alegria, com bom ânimo, como disse Jesus, né? Eu venci o mundo, tem de bom ânimo. Então, assim, para que nós possamos também um dia chegarmos nessa condição. Por mais que vivenciemos situações muitas vezes bastante desafiadoras, e nesse sentido, a doutrina espírita nos ajuda nessa compreensão de que estamos aqui com um propósito, que somos filhos muito amados de Deus e que Ele oportuniza a todos nós desenvolvermos as nossas potencialidades, a divindade que há em nós e que precisamos nos fortalecer para passarmos por esses desafios, pelas provas que temos muitas vezes a oportunidade de escolher previamente, o que mostra que não estamos aqui de forma aleatória, né? Deus não joga dados, como disse o cientista. Então, nós estamos aqui com um propósito, há um planejamento para que possamos aproveitar realmente essa oportunidade como uma grande escola. Mas cabe a nós também cabe a nós também aproveitarmos, né, nos empenharmos, compreender melhor todo esse processo para que a gente realmente possa aproveitar com plenitude essa oportunidade. E ele diz ainda, em tudo o que fizerdes, remontai a fonte de todas as coisas, para que nenhuma de vossas ações deixe de ser purificada e santificada pela lembrança de Deus. Então, o que ele está dizendo aqui, né, da importância da gente manter essa conexão com o alto,
para que a gente sempre possa estar se lembrando, recordando as leis divinas que estão na nossa consciência. À medida em que nós buscamos essa conexão, nós conseguimos mais facilmente acessar o bem que há em nós. Porque os Espíritos também nos ensinaram isso, as leis de Deus estão escritas na nossa consciência, ou seja, todos nós temos acesso. Não é um privilégio de ninguém, de nenhum dos filhos de Deus. Todos nós temos acesso, só que nem todos nós temos as mesmas condições. E é isso que ele está nos ensinando aqui, nos estimulando a estarmos sempre buscando essa conexão, porque afinal de contas, os Espíritos nos ensinam ainda que nós só somos infelizes quando nos afastamos das leis de Deus. Então, se as leis de Deus estão escritas na nossa consciência, a felicidade é a consciência tranquila. Ela se dá toda vez que nós conseguimos avaliar as nossas atitudes, avaliarmos o nosso dia, como nos ensinou Santo Agostinho, e temos ali aquela sensação da consciência tranquila. Preciso ajustar aqui, preciso ajustar ali, mas eu já consigo compreender um pouco mais. E os Espíritos nos ensinam ainda que reconhece-se o verdadeiro espírita pelos esforços que faz para domar as suas más inclinações, os seus vícios, as suas más paixões. Nós não estamos aqui, obviamente, ninguém na condição de espíritos puros, mas já conhecemos um pouquinho mais, já podemos nos esforçar um pouco mais. E assim, buscando essa conexão com o alto, tudo vai fluir de forma assim muito mais fácil. Então, meus amigos, já caminhando para o encerramento aqui da nossa modesta reflexão, precisamos lembrar que a base da doutrina espírita é o amor, é o conhecimento, como nos ensinou o Espírito de Verdade, espíritas, amai-vos, este o primeiro ensinamento, instruí-vos, este o segundo. O conhecimento gera o entendimento, a compreensão, que por sua vez produz a aceitação, que leva à sabedoria, a qual permite que se descubra o amor que existe dentro de nós. Então que possamos nos perceber como espíritos imortais que somos, vivendo uma experiência na matéria, e sejamos assim homens, pessoas no mundo, sem sermos pessoas do mundo e, portanto, dominadas pelas questões que nos conectam à matéria, que possamos aproveitar esta oportunidade como uma ponte para o nosso desenvolvimento, para o nosso crescimento em direção à luz do Pai. Muito obrigada, queridos irmãos, que possamos assim encerrar a nossa participação, desejando muita paz a todos, e vamos então fazer a nossa oração de encerramento. Convidamos então todos a fecharmos nossos olhos, para que assim possamos buscar essa conexão com o Pai, da qual falamos tanto nesta oportunidade. Senhor Jesus, agradecemos, Mestre querido, por mais esta oportunidade. Nós que aqui estamos reunidos em busca da Tua luz, em busca da compreensão da Tua paz e do Teu amor, dos Teus ensinamentos imperecíveis, à luz da doutrina espírita. Agradecemos a toda a espiritualidade amiga desta casa de amor e bondade, desta casa que acolhe a cada um de nós. Agradecemos por todo este envolvimento, por todas essas vibrações. Obrigada, Pai, por tanto que temos recebido. Que possamos, então, encerrar nosso encontro de hoje com muita paz, e te pedimos, Senhor, que fique conosco
agora e sempre. Graças a Deus.